Tertúlia. Boa tarde. Olha, esse verbete vai ser ótimo, vai bom, né? Porque a gente está tendo algum problema. Então, olha, boa tarde a todos novamente. Sejam todos bem-vindos, né? A tertúlia, vamos movimentar aí com as perguntas, as respostas. Hoje é dia 2 de março de 2015, é uma segunda-feira. O verbete é de número 3.314, ele tem 6 páginas, 51 logias e 12 máximos. O tema, Tares verbetográfica, mental somatologia. Quem redigiu o verbete já é a veterana Helena Schneider. A Helena Schneider, ela é graduada em Letras, brasileira, natural de Pelotas, Rio Grande do Sul, voluntária da Conscienciologia desde 2010, tenepsista desde janeiro de 2012. A Tares verbetográfica é o esclarecimento promovido pela Consim Homem ou Mulher através da escrita, revisão e defesa de verbete da Enciclopédia da Conscienciologia, objetivando a compreensão e autovivência dos conceitos cosmoéticos, interassistenciais e multidimensionais por meio da grafopensenidade lúcida. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal do esclarecimento grafopensênico, a evocação do holopensene do verbete, o holopensene pessoal da imersão mental somática, o abertismo pensênico, os ortopensenes, a ortopensenidade, os lateropensenes, a lateropensenidade, a pensenização interassistencial, a pensenidade oxigenada pelo verbete, exercendo mudança na estrutura holopensênica do leitor e do escritor, a instigação ortopensênica promovendo a substituição da baixa autoestima pela autoconfiança. Na fatologia, o empreendimento assistencial às outras pessoas, o ato de gerar no leitor estresse positivos, sadios e cosmoéticos através do corte da realidade, o verbete possibilitando novas formas de pensar a cotidianidade, a intenção impacto-terápica na escrita do verbete, a coragem de abrir mão das autoverdades, deixando-se assistir, a repercussão reeducativa do verbete, a Nelverpon opondo-se às convenções, tradicionalismos e temporalidades da Socin, o bom humor na apresentação dos verbetes verbonológicos, o verbete enquanto instrumento de saturação mental cosmoética, a construção do posicionamento íntimo retilíneo rompendo com a mediocridade existencial, a autopesquisa, os autoenfrentamentos assumidos, a predominância de atividades intelectuais na cotidianidade. A escrita do verbete como retribuição aos aportes recebidos, a mudança de patamar, a assunção da responsabilidade assistencial, a preparação para desafios cosmoéticos maiores, a Tares através dos autoexemplos cosmoéticos. Nós chamamos a atenção que a fatologia tem 27 linhas, o que constitui um máximo para o verbete, e a gente leu só alguns itens, né? E a gente convida todos para debaterem aí todos os outros itens que a gente não leu. Para a fatologia, o desassédio consciencial verbetográfico, o autodesassédio mental somático, as conexões extrafísicas na TENEPS, o desenvolvimento do parapsiquismo, o desenvolvimento da visão seriexológica, o campo mental somático, a presença do amparo extrafísico durante a escolha, escrita e defesa do verbete,
os insights pontuais, a paraplateia tertuliana, a mudança para melhor das companhias extrafísicas e o preparo para os futuros cursos intermissivos. Na argumentologia, nós chamamos a atenção do parágrafo taxologia. E segundo a autocoerenciologia, a verbetógrafa lista 10 exemplos de condições evolutivas a serem observadas pela consciência lúcida no desempenho da TARES verbetográfica. Na remissiologia, nós destacamos autoconsciencioterapia verbetográfica, capacitação tarística, reorganização cognitiva, textualidade verbetográfica e verbetógrafo conscienciológico. A TARES verbetográfica promove a revitalização mental somática das consciências pela grafopensenidade cosmoética e pelo exercício contínuo de redigir, defender e expandir as neoideias. Você avalia a responsabilidade de utilização da própria inteligência de maneira assistencial por meio da TARES verbetográfica? Já integra o elenco de coautores da Enciclopédia da Conscienciologia? Na bibliografia específica, a autora contribui com 5 fontes de referência. A mega-análise elaborada pela equipe Enciclosapiens, composta por Ana Maria Rocha, Marilene Haganin, que está aqui presente, é assessora agora da verbetógrafa de hoje, e Socorro Frazão. Escrita, defesa, verbete, elucidação, esclarecimento, grafopensenidade, responsabilidade, autocriticidade, neoideias, lucidez, erudição, verbetologia, interaciologia, enciclopediologia, interassistenciologia, mental somatologia, descrenciologia, cosmoeticologia, taristicologia e teaticologia. Helena, a pergunta inicial de praxe é você falar para a gente um pouco a decisão de fazer esse verbete, né? E eu sempre gosto de perguntar também como é que foi elaborar o verbete para você. Então, primeiro, boa tarde a todos, e eu quero agradecer profundamente a oportunidade de estar aqui hoje, agradecer a toda a equipe física e extrafísica, todo o amparo que eu recebi da equipe do EAD, da enciclopédia. O verbete foi todo trabalhado durante as aulas do EAD e por todo o acompanhamento e toda a assistência recebida, né? Nós que agradecemos a sua assiduidade, foi uma das melhores alunas que a gente teve, né? Tanto que terminou o programa, já entregou logo o verbete. Então, o verbete veio, o TARES verbetográfica, ele surgiu, eu enviei uma proposta de título e uns dias depois recebi a devolutiva que havia sido, que o título não tinha sido aprovado, o que eu enviei. Aí eu fiquei olhando ali na frente do computador, fiquei pensando, nossa, e agora tenho que arrumar outro título. Aí, logo a esse pensamento, eu me dei conta que eu não tinha ficado incomodada, aí eu me surpreendi comigo, que eu não tinha ficado enfurecida, incomodada, melindrada, por não ter sido, a minha ideia não ter sido aprovada. A minha preocupação era de arrumar outra ideia para enviar. Aí, em seguida, me veio, nossa, realmente, o verbete fez eu estou vivendo uma TARES mesmo, eu tive um esclarecimento e agora estou vivenciando esse movimento todo. E aí, em seguida, veio, então, na hora veio, eu estou vivendo a TARES feita pela verbetografia. E aí eu fiz a proposta do título e ele foi aprovado. Que ótimo. E esse já foi o segundo verbete, né? Esse foi o segundo verbete, isso mesmo, isso mesmo. Muito bem. E foi um verbete que eu escrevi, que você me perguntou como que tinha sido, sim. e foi um verbete que, no início,
ele foi difícil, porque eu não estava conseguindo me localizar, porque sempre a tendência é a gente escrever na primeira pessoa, pensar em si. E então eu tive essa dificuldade inicial de entender a forma como o que tinha que ser feita mesmo. E a partir dali que eu consegui compreender, aquilo foi assim com extremo prazer, aquilo que a gente faz de coração. Foi dessa forma. Ótimo. Vamos então agora às primeiras perguntas dos teletertulianos. A verbetógrafa, a professora Helena, Estrangeirismologia, página 6, primeira linha, poderia explicar o termo reabilitation multidimensional seriexológica? Estrangeiro. Pode repetir, Rosa, por favor? Explicar o termo reabilitation multidimensional seriexológica. Então, aqui a ideia foi, a partir do momento que a gente consegue o esclarecimento, que a consciência se esclarece, ela se reabilita, ela tem a possibilidade de estar compreendendo que as dimensões elas caminham juntas, não existe só esse momento, essa dimensão, e você consegue compreender que o instante, a vida não é só aqui, que eu tenho o antes, eu tenho o agora e eu continuo. Então, eu tenho que estar me renovando, me aprimorando, para estar melhorando, para poder continuar fazendo, dando sequência nas minhas outras vidas, me melhorando para as próximas, né? Você falou uma coisa interessante aí do multidimensional seriexológico, que às vezes pouca gente acho que dá muita atenção, né? Que tem a cronêmica e a prosêmica. Sim. Então, na cronêmica, como você falou, tem o antes, durante e o depois. E ao mesmo tempo tem a prosêmica, que é intrafísica, extrafísica e outras dimensões, sim, né? Né? Mental, somática, sim, enfim. Então, é muito interessante isso aí. Patologia, página 7, quinta linha. Quais dicas para o bom humor na apresentação dos verbetes verponológicos em meio ao debate de ideias? Eu penso que quando a gente põe, quem escreve ou quem lê, aí no caso é que ele está perguntando para quem escreve, né? Quais dicas para o bom humor na apresentação dos verbetes verponológicos em meio ao debate de ideias? É para quem está propondo, né? É para todo mundo, na verdade, para todo mundo, exatamente. Para você que está escrevendo, você que está apresentando, você que está responsável, vamos dizer assim, para puxar o debate, e as pessoas que estão debatendo também. A gente tem que ter aquele binômio prazer, motivação, trabalho e lazer. Né? Então, a partir do momento que você se sente motivado no que você está fazendo, se você está propondo, se eu estou na condição de leitor, que eu quero me reciclar, se eu estou motivado a me reciclar, a fazer a minha melhora, meu abertismo, me dar a oportunidade de me deixar assistir e pensar de uma outra forma, se eu me abro, eu tenho aquela motivação e tudo isso é prazeroso e a consequência é o bom humor. Na maniologia, página 8, como realizar o combate à querulomania, o que vem a ser esta mania? A querulomania é aquela mania da gente estar se queixando, se vitimizando, que eu sou uma injustiçada. Então, o que eu posso fazer para evitar isso? É enfrentar e fazer, deixar de se queixar, reclamar e se vitimizar não resolve nada, a pessoa fica amarrada e não sai do lugar. Então, o melhor aí é ir fazer, largar a mão, jogar fora e estudar, e fazer, e se renovar, se autopesquisar. Isso aí. Professora Helena, Fatologia, página 7, final da segunda linha. Gostaria que discorresse sobre a intenção impactoterápica na escrita do verbete. É que
muitas vezes a impactoterapia vem com a ideia nova ou com aquilo que a gente precisa, aquilo que está incomodando a gente, e geralmente é o que impacta. Então, quando vem essa impactoterapia, ela provoca uma reação que, se a pessoa souber aproveitar, vai despertar o quê? A reflexão, se isso está me incomodando, é nesse ponto que eu tenho que refletir, buscar mais leituras, pesquisar mais e aproveitar essa impactoterapia para fazer a sua melhoria, a sua renovação. Em Fatologia, página 7, final da 11ª linha. Poderia comentar com casuísticas sobre as verpons conscienciológicas atuando nas prioridades conscienciais dos assistidos e, em seguida, os trafores desenvolvidos em favor dos outros. Que linha que é, Rosa? Ela quer duas coisas da Fatologia, página 7, final da 11ª linha. Ela quer que você fale casuísticas sobre as verpons conscienciológicas, atuando nas prioridades conscienciais dos assistidos. Sim. E uma outra pergunta é os trafores desenvolvidos em favor dos outros. Sim. As verpons fatuísticas, né? Das verpons. Ela quer, na fatologia, ela quer que você dê uma casuística, qualquer uma experiência que você tenha presenciado, ou sua, ou com outra pessoa. As verpons conscienciológicas atuando nas prioridades conscienciais dos assistidos. Isso aí eu pensei, acontece que nem sempre aquilo que a gente pensa que estava na hora que a gente vai fazer uma assistência, ela não é da forma como eu quero que seja. Então, às vezes, o que eu vou dizer, o que eu vou levar como no momento da assistência, às vezes a forma como a gente vai abordar, às vezes não é a melhor maneira. Já aconteceu a gente em casos até numa conversa que você vai esclarecer, se a pessoa não recebe, não aceita daquela forma, eu tenho que saber respeitar até onde ela se permite receber aquela informação e aquele conhecimento. Então, muitas vezes, numa conversa, já aconteceu comigo, eu saber o momento de recuar e não querer impor aquela minha maneira de pensar em transformar a pessoa. Mas já aconteceu alguma conversa, alguma situação de você lançar mão de algum conceito novo da conscienciologia para ajudar a pessoa? Mão de uma palavra, um conceito novo, uma verpom da conscienciologia, que era aquela pérola que caía exatamente bem naquela situação para ajudar a pessoa. Se eu usei? Sim. Eu acho que é mais ou menos isso que ela... Você pode dar exemplos? Exemplo... assim, agora eu não está lembrando nada. Então não tem problema. Quando você lembrar, você retoma. Se eu voltar a lembrar... Tá. E os trafores desenvolvidos em favor dos outros? É que aquilo que a gente vai desenvolvendo de bom, a partir a gente se melhora... Eu fazendo o inverso da verbetografia, eu como assistente ou na hora da escrita, a gente trabalha também muito a autopesquisa, a gente vai, a TARES começa na gente na hora no trabalho do verbete. Então o verbete tira o de melhor que a gente tem, que o autor, que quem escreve tem, e isso tudo é direcionado pensando no melhor que a gente pode oferecer para quem vai ter o acesso a quem buscar o verbete. Né? Você sabe que o professor Valdo tem uma expressão que ele diz que quem faz o verbete vem aqui defender que faz um desassédio evolutivo. Ele não diz desassédio mental somático, ele diz desassédio evolutivo, que é mais sério do que o mental somático. Né? E ele diz que ele já observou, porque acho que todos lembram, né? Ele fez a mediação de tertúlias durante anos. E ele observava que a pessoa que sentava aí, que defendia o seu verbete, depois, no dia seguinte, a pessoa já tinha mudado o próprio temperamento, a maneira de se apresentar, a maneira de perguntar. Pessoas que ficavam caladas passavam a perguntar mais na tertúlia, a participar mais.
Então, ele fez um dia essa observação, de que escrever o verbete, vir aqui defender, que tinha como resultado o desassédio evolutivo da pessoa. E a gente sabe que o desassédio mental somático ocorre, porque na hora que você vai escrever, já está tudo organizadinho ali para você encaixar, né, as coisas. E ele trabalhou a chapa verbetográfica de modo a exigir da pessoa o raciocínio, as operações mentais, assim, para você fazer definição, para fazer sinonímia, para fazer aquelas sessões do detalhismo, né? A diferença entre sinergismo, ciclo, crescendo, tudo é para mexer com a cabeça da pessoa. Então, isso dá um desassédio mental somático. Mas eu acho interessante pensar no desassédio evolutivo. Eu acho que é para, né, para pensar, né? Você queria complementar alguma coisa? Que isso é consequência desse verbete, né? Tares verbetográfico. Não, esse verbete está em cima do lance. É evolutivo, né? Ele é um degrau evolutivo. Mas eu queria só lembrar, Helena, que em relação, então, às prioridades conscienciais e aos trafores desenvolvidos, você mesmo colocou aqui na sua taxologia 10 exemplos de condições que podem ser trafores prioritários para a consciência desenvolver, né? Ajudando aí a resposta àquela questão. Isso. Né? O abertismo. Da autocriticidade. Isso. Né? Da responsabilidade com as próprias energias. Justamente. Né? O detalhismo, a erudição, incorruptibilidade, quando a gente decide, né, eliminar as autocorrupções, a lisura cosmoética, o posicionamento e a responsabilidade, né? Então, assim, esses podem ser ressaltados como prioritários. Existem muitos outros que você provavelmente desenvolveu ao fazer este verbete, né? Obrigada. Sim. Obrigado. Obrigada. Na trinomiologia, página 8, segunda linha, gostaria que aprofundasse mais o trinômio autopesquisa, heteropesquisa, transparência, e a seguir o trinômio priorização, auto-organização e incorruptibilidade. Então, são 2 trinômios que ela quer. Então, o trinômio ali, quando eu pensei porque o trabalho começa com a autopesquisa, né? Começa parte da gente, da gente tudo nasce dentro, a busca primeiro é interna. Depois, aqui, ó. Onde que está? Depois é heteropesquisa. Heteropesquisa. Então, ao mesmo tempo que eu continuo com a minha autopesquisa, paralelamente à heteropesquisa, porque você observa, você aproveita no seu entorno tudo, e tudo que você aproveita no entorno, você também busca na erudição, você vai pesquisar, você vai qualificar, você vai juntar aquele seu entorno com a fundamentação teórica. E depois é a transparência. E a transparência é aquela verdade que você utiliza de forma transparente e cristalino, verdadeiro, aquilo tudo. Você não manipula, não transforma nada, você utiliza o que é mesmo. Não precisa mais esconder nada, né? Exatamente. E o outro trinômio é priorização, auto-organização e incorruptibilidade. A priorização é você priorizar aquilo que você está fazendo, aquilo que você tem como objetivo, o que você está levando a sério, você dá prioridade, você dá continuidade a esse trabalho. Você tem que ter uma auto-organização, porque você tem que... a prioridade, ela já coloca, já te conduz à auto-organização, porque sem a organização, você não mantém a prioridade. Né? E a incorruptibilidade. São 3 que caminham juntos, porque se você não for cosmoética, você escorrega e não leva nada à frente. Né? Você quer perguntar? Tudo. Helena, eu queria que você olhasse ali na página 7, na 4ª linha, bem no início.
a repercussão reeducativa do verbete. Como é que foi a sua experiência aí nessa... Quais foram as repercussões que você teve nessa escrita do verbete? O que você conseguiu reeducar nos seus traços? Eu, principalmente, primeiro a questão assim a gente vai buscando a questão da superficialidade, que a gente percebe que a gente que a gente não tem a profundidade necessária. Depois a questão do detalhismo, da sequência. Eu sempre tive muita dificuldade em seguir regras, de me deixar corrigir. Eu sempre tive usando o meu exemplo, né, a questão das verdades absolutas, e a construção do verbete, como primeiro ela começa pela autopesquisa, que a gente vai se percebendo, você vai vendo as suas falhas, as suas dificuldades, e para prosseguir a gente tem que abrir mão disso. Então, dessa forma, eu fui me deixando assistir, eu deixei de brigar, eu tinha prazer quando me diziam, não, está errado, faz de novo. Eu tinha até uma certa altura, eu tinha até um impacto. No final, eu já nem tinha mais, aquilo eu agradecia, já enxergaram que está errado, que bom, quero aprender, eu queria estar mais perto aqui para poder até trocar, porque como ele era feito no EAD, né? Então, a parte assim, e no meu entorno, na minha vida, todo isso aí teve um reflexo, tanto profissional, como nos relacionamentos entre as pessoas. Tudo isso foi porque existe uma reeducação íntima que reverbera no todo da gente, né? Eu acho que aquele confort da chapa, aquela organização toda, ela profundamente ela melhora e qualifica. Ela mexe com a interconsciencialidade. E eu antes de escrever, eu assistia muitas tertúlias, então, e estudava e lia muitos verbetes. Então, o leitor, ele também se beneficia muito, mas o leitor tem que fazer o inverso, porque o inverso, ele é muito mais, ele expande mais, ele enriquece muito mais. Eu acho que as pessoas têm que se abrir para essa oportunidade, se dar essa chance de fazer, porque o crescimento e o enriquecimento é muito grande. Como se diz, né? O bom bordado a gente vê pelo avesso, né? Sim. Então, fazer o verbete é o avesso do verbete. Isso aí, bem Tem isso. muita coisa no avesso da chapa virtográfica. Aqui. Oi, Helena, parabéns pelo seu verbete. Obrigada. Eu queria perguntar aqui na página 8, 2 itens. O primeiro é na efeitologia, o último efeito. O efeito acolhedor da grafopensenidade escancarada. Nem todo mundo se sente, né, acolhido assim quando você expõe o que você pensa. Eu queria que você falasse assim como que você faz para abrir, para fazer o esclarecimento de forma acolhedora. Como eu abro para fazer o esclarecimento de forma acolhedora? Isso. A intenção é sincera. Eu acho que eu penso que tudo começa pela intenção. Se aquilo que você se propõe a fazer, a intenção é limpa, é verdadeira, mesmo que eu posso não saber fazer tudo, mas se aquilo que eu vou fazer, que eu me proponho a fazer, que começa até em olhar para uma pessoa, se eu me proponho a olhar da melhor maneira, então isso aí já é o início do acolhimento, né? Mas você acha que só com a intencionalidade positiva você escancarar a grafopensenidade? Não. Aí, a partir aí ampliando ali, o acolhimento é a minha intenção. A grafopensenidade escancarada, eu penso que é o abertismo. O meu abertismo, eu não ter escondimento do que eu estou fazendo, na forma como eu estou pensando. A partir do momento que eu tenho a intenção, que eu tenho meus pensamentos organizados e que eu estou trabalhando na escrita, estou
estou transformando a minha pensenidade aberta. Eu não sei se eu consigo ser clara com você. A minha intenção eu não estou fazendo, eu estou sendo totalmente aberta e mostrando, o escancarado é no sentido de eu estar mostrando, de eu estar doando o meu melhor, até onde eu consigo fazer isso. Seria a questão de ser o mais coerente possível entre a intenção e a ação. E a ação, exatamente. Não negligenciar o esclarecimento, né? Tá, outro item é na paradoxologia, mesma página. É o item, o paradoxo de ação antipática da Thares representar a benignidade e o interesse pelo compassageiro evolutivo. A gente vê isso nas amizades, né? Porque assim, muitas vezes a pessoa quer um amigo que passa a mão na cabeça, né? E não vê que o amigo chato, às vezes, é aquele que fala a verdade, mas é seu amigo, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco esse item. Você pegou bem a ideia mesmo. Porque, às vezes, as pessoas querem que a gente passe a mão, elas vêm até com um problema, uma queixa, mas a ideia é que a gente continue realimentando aquilo. E o querer bem, o interesse pelo compassageiro evolutivo, na verdade, é você ajudá-lo. E ajudar, a palavra, às vezes, fica distorcida. Às vezes, a gente tem que mostrar algumas coisas que parecem, entre aspas, que não são boas, que são antipáticas, mas é para o melhor da pessoa naquele momento. É aquilo que, às vezes, que ela está precisando. Mas sempre respeitando o tempo e o fôlego da pessoa receber aquela. Né? Não sei se eu te respondi, Laura. Tá tudo bem? Helena, parabéns pelo verbete. E eu queria que você pudesse fazer a correlação aqui na parte da tecnologia, na página 7. Você fala da técnica do conscienciograma. Eu aqui imaginei uma série de coisas, né? Mas assim, as correlações, né? Sim. Do verbetógrafo, aprendendo a fazer uma análise conscienciométrica sobre ele mesmo. Mas eu achei que era importante eu estar ouvindo você para ver quais são as relações que você estabeleceu. Aqui o verbete é uma consequência do conscienciograma, porque eu comecei eu na tertúlia, eu soube do conscienciograma sem drama e AD. Fiz o conscienciograma e, a partir do conscienciograma, imediatamente eu vim para a verbetografia. Então, o movimento da autopesquisa, todo esse meu movimento, ele veio em forma... primeiro, eu tinha uma enorme um sentimento de gratidão por tudo, e a forma como eu identifiquei, que eu sentia que era para verbetografia. Eu não sabia no início nem o que eu ia escrever, mas eu vim sem título, sem nada, e vim. Então, mas o movimento, a técnica, comigo foi pela desconstrução cosmoética, né, através da autopesquisa, que eu iniciei através do conscienciograma. Respondi? Obrigada, Aqui, Helena. Aqui. Parabéns pelo seu verbete, muito bom, esclarecedor. Eu queria perguntar aqui na página 7, na enfatologia, na linha 13, de baixo para cima, sobre a desmistificação do problema pela busca da solução. A desmistificação ficou uma coisa assim meio assim místico, né? Sim. Quando eu li pela primeira vez. Não seria um termo adequado, seria a desdramatização? Poderia ser. Ficaria mais limpo, não sei. Que a ideia é essa mesmo. Porque, às vezes, tem momentos que a gente tem as dificuldades, tem os problemas, e trazendo aqui para a escrita do verbete, a gente não consegue... na hora de escrever não consegue a forma mais adequada, ou tem o momento da correção. Então, em vez de ficar sofrendo e retardando as coisas e deixando de fazer, não está bom, deixa eu procurar o que vai ficar melhor. E o melhor não é que a gente tenha o hábito de o melhor ser como a gente quer. Não, vamos ver o que fica realmente, o que é melhor naquela situação, então, e buscar a solução, abrir mão de querer impor
o jeito, né? E buscar a solução do fazer melhor. Vamos para frente, né? Tá certo. Quando eu leio essa desmistificação, Quando eu li na primeira vez, deu a é a impressão... questão de você não transferir para nenhuma situação mística, que é diferente, né? Desmistificação de desmitificação. Então, mistificação aí, acho que é naquela coisa de que a solução vem sempre de alguém Também, superior, entendeu? É mais na questão mística de ficar esperando uma solução. Então, eu acho que é diferente da desdramatização. Tá. Você poderia ampliar mais na página 7, também na linha 2, na linha 3, desculpa. A coragem de abrir mão das auto-verdades deixando-se assistir. Continuando até essa primeira ideia que você perguntou, você deixar de ser teimoso, né? Deixar de ser teimoso, insistindo numa ideia. As pessoas querem te ajudar, querem entender que o fato de corrigir, de orientar, ele não é uma forma de mudar você, de impor alguma coisa. É uma oportunidade que você tem de aprender, de ampliar mais, de fazer uma coisa mais qualificada. Então, você abrir mão das verdades, se deixar assistir, é você se permitir aprender. Eu não sei, vou aprender, vou melhorar, né? Não sei se... Tudo bem? Pode fazer. Ali. Oi. Na fatologia, na página 7, na 6ª linha, eu gostaria que você comentasse o item a criação de rotinas úteis a partir da motivação cognitiva. Sim. A gente precisa se organizar e tem aquele momento de sentar, de pesquisar, de estudar, de fazer a revisão. É necessário você criar aquele momento, aquele lugar na sua vida para você estar dando sequência a essas atividades. Se você não tiver uma organização na sua vida e não selecionar o que você quer fazer, se você quer fazer alguma coisa evolutiva, você tem que selecionar, porque tem momentos que você vai fazer, você quer se dedicar, aí toca um telefone, alguém te desvia, é um convite para alguma coisa, ou senta ali, coisas para dispersar, elas surgem assim, nos momentos mais preciosos e é muito sutil. E se você não tiver aquela persistência e aquele direcionamento de abrir mão e de priorizar as coisas, o melhor a fazer, a sua rotina, você acaba se envolvendo nessas outras coisas. Mas eu queria saber, assim, no seu caso, você acha que a motivação te ajudou nessa questão da criação de rotinas úteis? E como que foi? Com assim? certeza, porque a motivação, o trabalho e o que eu faço, ele me motiva tanto que naturalmente isso aí vem em primeiro lugar. Então a minha rotina já vai, naturalmente ela foi se modificando. Tudo bem? Helena, na página 7, na 6ª linha, o verbete enquanto instrumento de saturação mental cosmoética. Ah, sim. Quando é aquele momento assim que você muito estudo, muita pesquisa, comigo funciona assim, né? Eu preciso desenvolver alguma coisa, eu busco, pesquiso, abro um leque eu faço como se fosse isso mesmo, sabe? Eu promovo um excesso de informações, vou abrindo de uma pesquisa, de um ponto, eu vou puxando outro, até aquilo chega um momento que eu sinto assim, bom, agora eu vou parar, vou deixar assentar e depois eu volto e retomo, e aí eu funciono dessa maneira. Dou aquela injetada forte, né? E no que eu vou, e abro um leque é como pegar o dicionário. Vai pegando de um significado, vai para outro, no final você está já... Mas eu faço um excesso de busca, fico com a minha mente, o mental soma fica
ele chega a piscar dentro. Fica iluminado, né? Exatamente. Mas assim mesmo, olha, a gente no programa Verbetografia, a gente tem essa orientação. Primeiro é fazer o self-brainstorming, que a Pilar tinha lembrado ali, tirando não, mas expondo no papel, explicitando no papel todo o conhecimento que a pessoa já tem sobre o assunto, né? Que é a primeira coisa a fazer. Depois a gente vai mesmo, como você falou, para dicionário, para livros, para internet, vai fazer busca do que já existe naquele assunto. Depois que tiver todo o plot ali, né, toda a saturação mental ali, é que aí você começa a fazer, porque senão fica só da experiência pessoal, a pessoa abandona ou ignora o que já tem escrito sobre o assunto, e também você só escrever sobre o que tem sobre o assunto escrito, você não coloca nenhuma contribuição pessoal. Então, fazer as duas coisas nessa ordem que a gente tem visto que tem dado mais certo. Não que isso seja uma coisa... É um ciclo contínuo, né? Daqui a pouco você faz de novo, um outro self-brainstorm, faz outra busca. Daqui a pouco faz de novo, porque quanto mais busca você fizer no que já existe, mais você, acho que recupera... por causa da saturação mental, né? Se recupera da sua memória, exatamente, né? Então, esse é um ciclo contínuo, né? E, Rosa, essa saturação mental também, às vezes até você procurando algum item no verbete, você tem ideias sobre outras ideias relativas à sua experiência. Então, tem a criatividade aí de trazer outras... Que é o que ela colocou aqui na pensinologia, os lateropensênicos. Exatamente. E, às vezes, eu deixo sentar, eu faço... E o resultado vem, às vezes, outros dias depois. Ele começa, parece que dá uma pausa e depois começa ele volta com outro tipo de informação. Aí parece que tudo começa a voltar linkadinho. Não sei se... Faz as associações, né? Isso mesmo. Também estava pensando aqui, lembrei da técnica da saturação projetiva, né? Você já teve alguma experiência projetiva a partir esse estudo constante no verbete? Olha, eu não tenho lucidez, mas eu tenho momentos assim que eu acordo de manhã ou acordo de madrugada com aquela sensação de ter conversado, de ter... eu tenho algumas coisas que parece que aquilo muito longe, eu tenho aquela imagem colorida distante, com aquela informação, mas não tenho com frequência, muito pouco, mas tem acontecido em algumas vezes, né? É só treinar para rememorar, né? Na página 8, em neossinapsologia, na segunda linha, as neossinapses geradas pela desconstrução das monoideias. Sim, a partir do momento que a gente começa a pensar, começa a estudar e abrir outras possibilidades, a pesquisa, ela vai renovando, você vai percebendo aquilo que não é só do jeito que você imaginava ser, que tem outras possibilidades, e você, com outras possibilidades, você vai ampliando as possibilidades, e aquilo cresce, é como se você abrisse as janelas de uma casa que ficou abandonada, fechada por muito tempo, aí a hora que você vem abrindo tudo, vai entrando a luz, e aí as coisas se renovam. Clareia, né? Helena, parabéns pelo verbete. Obrigada. Muito bem escrito. E eu gostaria, então, que você me esclarecesse aqui na fatologia, na linha, acho que 10ª linha, o seguinte... Você colocou os trafores desenvolvidos em favor dos outros. Sim. Eu queria que você esclarecesse como que isso acontece. A verbetografia, você escrever um verbete, você se qualifica, né? A escrita tira o melhor de você. Então, esse melhor de você está oferecendo, você está disponibilizando para quem vai buscar, vai ler, vai ter contato com aquele trabalho que você está propondo, né? Você está ali
espremendo e tirando o seu melhor, e essa é a contribuição que fica. Olha, na hora que ela estava respondendo, me ocorreu aqui uma questão. Por exemplo, pessoa que tem algum tipo de dificuldade, né, com a escrita, ou receio. Essa semana teve uma moça do engavetamento de ideias, que ela falou que tinha uma reação antagônica com a verbetografia, e a primeira coisa que ela fez foi enfrentar essa questão. Nesse enfrentar, você desenvolver um trafó em benefício aos outros, porque olha só o exemplarismo que tem. Com certeza. Então, eu fiquei pensando nisso quando ela estava respondendo para você. E na mitologia, Helena, também, a superação do mito da independência total. Ah, sim. A superação do mito da independência total nós já comentamos aqui, você não ser dono da verdade, você se deixar ajudar, que ninguém faz nada sozinho, né? A independência total é abrir mão do seu egoísmo, de você querer fazer do seu jeito, você querer mandar, manobrar, transformar as regras, né? No jeitinho. Ah, não, isso dá muito trabalho. Não, eu não sou só eu no mundo, tem quanta gente. E no caso aqui, agora me lembrando de uma coisa, no EAD a gente tem um prazo para enviar a tarefa para ser corrigida às quintas-feiras, né? Então, quantos verbetes e quantos alunos que têm que enviar o trabalho, e eles têm que ter um tempo hábil para receber, né? E até para poder dar conta daquela demanda. E eu me lembro que uma vez eu enviei, e aí eu resolvi mudar a parte lá, que eu não fiz com detalhismo, eu não tive atenção, enfim. Aí eu refiz, e enviei, além de enviar 2 vezes, enviei fora do horário. Gente, isso aí... Então, é bem o exemplo, o mito da independência total. Tem que atender tanta gente, é uma falta de respeito. Então, a gente tem que... nesse sentido, que além da gente não ser dono da verdade, a gente tem que respeitar as regras e o trabalho, e que as outras pessoas também estão ali para serem atendidas, e quem atende tem que ter o tempo né? E o respeito a esse tempo das pessoas. Não sei se te respondi, já. Helena, na página 7, na fatologia, você fala do desenvolvimento do ato de pensar por si. Queria que você falasse, na sua opinião, como que o verbete, né, tanto a escrita quanto a defesa do verbete, ela incentiva esse ato de pensar por si. Assim, não só do próprio verbetógrafo, né, mas as pessoas que acessam as tertúlias. Qual que é a diferença, assim, entre digamos assim, a igreja, né, onde você vai lá e lê uma coisa, todo mundo está lendo ao mesmo tempo um folheto lá, mas você não pode questionar. Mas você não pode questionar. E na verbetografia é diferente. Então, eu queria que você falasse o seu ponto de vista. Sim, porque a própria forma a construção do verbete, ela promove a reflexão. Em momento nenhum, as ideias são passadas de maneira a convencer você. Ali, em primeiro lugar, a gente tem o princípio da descrença, né? Pense, não acredite em nada, tenha suas próprias experiências. Então, e toda a proposta ali, como é construído também a forma, não existe um momento que seja as ideias não são construídas com encadeamento de convencimento, e sim de provocar, tem a informação, o conteúdo, ele conduz a uma reflexão, a uma maneira de pensar, e é interessante que ele propõe várias formas, se a pessoa observar e tiver
atenção, obrigada, ela vai conseguir tirar o melhor proveito disso, porque ela é uma oportunidade dela pensar diferente, dela oxigenar os pensamentos pela própria construção do verbete. E você acha que isso se dá com aquilo que você falou, não escrevemos em primeira pessoa, né? Sim. A linguagem já é uma linguagem diferente, então isso já propõe esse questionamento? Sim, isso aí já contribui para a forma de instigar o leitor, mesmo que ele não perceba, a iniciar a pensar por ele, né? É que esse verbete dela, eu me lembro do programa, ele tinha uma dificuldade inicial básica, que era assim, ó, Tales verbetográfica. Para quem? Para quem vai ler, para quem vai escrever. Então, foi esse ajuste de primeira pessoa, de outro, sabe? Se é para o teletertuliano, se é para o verbetógrafo, esse ajuste que a gente, junto com a equipe de verbetografia, a gente foi fazendo ao longo do tempo para não ficar um verbete esquizofrênico, né? Ora falava uma coisa, ora falava outra, e aí sem uma textualidade verbetográfica, que é o que a gente busca o tempo todo, né? Mas no final das contas ficou a Tales verbetográfica como algo genérico, assim. Ficou para todo mundo, ficou para a Auto-Tales e a Tales para o outro, que eu acho que é o mais abrangente, que o título pede isso, né? Entendeu? Porque fazer verbete não é só você ficar pensando, né? A Tales não é só para quem vai ler, é para quem está fazendo também. E a Tales também não é só o conteúdo, né? Como não ela falou, só o conteúdo. Toda a vivência traz a organização uma Tales. Isso. Obrigada. Tá? Rosa, só para chamar a atenção, o que me chamou bastante atenção na exemplologia dela, onde ela fala exatamente isso, que o exemplo é a Auto-Tales e a Heterotales verbetográfica. É bem esclarecedor. Tudo bem? Você quer comentar alguma coisa sobre a exemplologia? Sim, ali na Auto-Tales, continuando ali, Laura, o autoesclarecimento a partir da escrita do verbete, promovendo a superação da desorganização pensênica do próprio verbetógrafo, né? Pelo emprego e compreensão da fórmula formal. Começa é aí que foi bem a parte bem inicial da organização, que nós tivemos que ter aquele entendimento, né? Começou, porque sempre começa por quem escreve, porque se eu não consigo ter um mínimo de esclarecimento e de clareza, eu não consigo passar, né, esse esclarecimento. Tudo bem? Só para terminar de entender isso, tá? É que na ciência a gente tem a refutação, né? A pessoa propõe lá a técnica e você aplica o método e vê se aquilo se tem a falseabilidade lá, né? Se está falso, se vai refutar ou se está comprovado. Aqui a gente não tem isso porque é autoexperimentação. Isso, aí nós temos o princípio da descrença. Da descrença, mas então, dentro do princípio da descrença, a gente vê o que tem lógica na experiência do outro. Mas eu acho que você pode falsear também. Por exemplo, se eu digo que, não sei, que fazer verbete não resolve nada, né? Não resolve nada para a minha organização. Aí vem ela e diz, não, verbete eu fiz e resolveu. Então, do ponto de vista da ciência conscienciologia, se vale para aquilo já está refutado, entendeu? Porque na ciência convencional é um processo de repetibilidade, tem outros princípios que... Mas assim, a ciência convencional admite, por exemplo, uma coisa que a ciência convencional não abre mão, é da coerenciabilidade, da coerência entre o que está sendo feito e o que está na realidade. Nós também. Entendeu? Nós também não abrimos mão da coerência entre o que a gente está falando que é e daquilo que a gente está vivenciando, que está... Só que o outro não vai conseguir provar para mim que eu estou sendo coerente. Eu é que tenho que ver. A diferença maior é do princípio da descrença, é isso. Então, por exemplo, eu não consigo ver se o que o outro está realmente falando é verídico, mas... Então você pode experimentar se aquela ideia, se aquele experimento, se aquele fenômeno
ocorre ou não com você. Entendeu? Mas então o verbete ele passa por uma TARES meio que energética, assim, pensênica, por exemplo, as consciências sentem a energia e sabem que aquilo é verídico. Mas é também, porque, por exemplo, sabe aquele princípio que o professor Valdo escreve assim, muitas vezes, que é 1% de teoria e 99% de prática? Então, não é que 1% a gente tem, assim, do ponto de vista matemático, 1 não vale nada em relação a 99%. Só que é 1% de teoria, que é fundamental, essencial para você ter os 99% de prática válida. Tá? Então, por exemplo, se ela tem uma experiência e ela cria lá uma verpom, né, pessoal para expor aqui para a gente, aquilo já é uma teoria para a gente que não tem aquela experiência. Na hora que a gente for colocar aquilo em prática, a gente pode, não vai repetir igualzinho o que ela fez, mas vai repetir com as peculiaridades nossas. Então, a partir e a gente do pode momento... melhorar aquela verpom ou refutar, mas refuta para você. Entendeu? Você não tem como refutar uma vivência de outro. Mas então, quando você assume que a experiência do outro tem lógica, sim, você não está crendo, mas você está assumindo que é possível. Era possível, isso que eu queria saber. É possível, entendeu? Então, por exemplo, teve uma vez que a gente fez eu fazia parte de um grupo, do grupo GPC TENEPS lá do Rio. E o coordenador, na época, ele era físico, ele é ainda físico, pesquisador, tem artigos publicados e tal. E ele fez um grupo com a gente, onde cada um dizia o que sentia na TENEPS. E eu, matemática, né, com essa ideia de... Eu falei, mas isso não pode, tem que ver o que é comum para todo mundo. Aí ele me respondeu, e daí para frente eu comecei a pensar. Então, se aconteceu com uma pessoa, aquilo é passível de acontecer com todas as pessoas. Então, é preciso que a gente coloque no papel para que a outra pessoa, ao ler aquilo, fique com aquela informação. Se vai refutar ou se vai consolidar aquilo para ela, é uma questão de experimento dela, entendeu? Então, enquanto eu não tiver um fenômeno, por exemplo, de cosmoconsciência, eu estou aquilo teórico na minha cabeça. Eu sei que é possível, por tudo que eu já estudei, eu sei que aquilo é possível. Por algumas experiências minhas de ampliação da consciência, eu já sei que aquilo é possível, mas eu ainda não tive uma cosmoconsciência do jeito que eu quero ter. Rosa, entendeu? Mas isso não quer dizer que eu estou crendo na cosmoconsciência. Não sei se deu para... Rosa, uma coisa que ajuda é quando a gente entende que a conscienciologia, o pesquisador é o objeto de pesquisa. Isso também. Porque a experiência é isso. Você é o próprio objeto de pesquisa e você é o pesquisador. E mais um detalhe também que eu gostaria de trazer, Laura. Em história, existe o pirronismo histórico. O que é isso? A falta de prova não é prova de ausência. Então, o fato de uma pessoa ter comprovado alguma coisa e você não, isso não é prova de ausência, é ausência momentânea para você. De prova. Assim que você descobrir um elemento, algum indício, você vai também ver a sua comprovação. E para outra pessoa, pode ser que ela continue ainda naquela falta de prova, mas continua não sendo prova de ausência. Eu usei esse antagonismo num verbete meu, anti-envelhecimento cerebral, que o médico, até era um médico que falava sobre a questão do Alzheimer, né? E eu coloquei um antagonismo, a ausência da prova barra a prova de ausência. Repetir esse termo em história, por gentileza, para pesquisar? Esse termo, pironismo. Sim, é pirronismo histórico. Pirronismo, P-I-R-R-O-N-I-S-M-O, pirronismo histórico. A base desse pirronismo é a falta de prova, não é prova de ausência. É a pessoa ser crédula até certo ponto, né, não acreditar, mas não refutar aquilo que não foi comprovado ainda. Ficar com a mente aberta, sabe? E aqui, no caso, a gente está falando de autocomprovação, né? Vamos continuar ali na pensenologia. Você quer falar? Desculpa. Não tem problema. Eu posso falar depois. Não, pode falar. Está dentro aqui da exemplologia, que aqui está autotares verbetográfica, o autoesclarecimento a partir da escrita. Mas é uma pressuposição de que
ela fez uma autotares, mesmo sem estar escrita no verbete, ela fez todo um trabalho para tomar essa decisão de escrever sobre o que ela estava passando, pelo processo que ela entrou de organização, de revisão, até dos momentos de vida dela, para poder escrever sobre essa tares verbetográfica. Mas aqui é tares verbetográfica, é a tares... Sim, que ela o que você está falando é uma tares antecipada, autotares, né? Mas eu penso que ela teve que reelaborar muitas coisas da vida dela para atualizar e poder escrever no verbete. Não, vamos só comprovar. Vamos ver o que ela fez. Eu ia perguntar isso para ela. Né? Não sei se ela concorda. Não, foi bem porque isso mesmo. Não veio toda coisa nova. Coisas que foram vividas e que com o verbete elas recrudescem, né? Exatamente. Recrudescem e você pode, então, renovar aqueles acontecimentos e traduzi-los em autotares para você, para depois escrever no verbete. Foi bem, você resumiu. Não, a gente não está discutindo que isso não exista, só que eu penso que no verbete aqui, autotares, verbetográfica, esse qualificativo é com relação à escrita do verbete. Só isso que eu estou pensando aqui, mas eu concordo que para você fazer alguma coisa, você tem que preparar antes. O fato de você pensar de escrever um verbete já está modificando alguma coisa, né? Mas... Vamos lá, professora Helena, pensenologia, página 6, terceira linha, de baixo para cima. Poderia aprofundar a pensenidade oxigenada pelo verbete, exercendo mudança na estrutura holopensênica do leitor e do escritor? Sim. A partir do momento... Essa pensenidade oxigenada é a partir do momento que você, aquele esforço que você faz até para compreender toda a organização da composição do verbete, todas as pesquisas que você tem que fazer, os momentos de escrita, vão ampliando, é uma ampliação de pensenidade que vai oxigenando, vai aliviando, vai abrindo a sua forma de pensar. E é nesse sentido aqui e vai exercendo o quê? A partir do momento você vai pensando de formas novas, vão surgindo novas você vai renovando os seus conceitos, você vai abrindo mão de conceitos antigos, você vai... como é que eu vou dizer? É uma democratização pensênica, né? Agora, na fatologia, página 6, final da segunda linha, poderia explicitar o ato de gerar no leitor estresses positivos, sadios e cosmoéticos através do corte da realidade? Na hora do esclarecimento, você, dependendo do que vem a informação e naquele momento o estresse positivo é aquele incômodo. O estresse é no sentido do incômodo, daquela instigação que vai fazer naquela dificuldade, naquilo que precisa o leitor renovar. E é positivo por quê? Porque é uma oportunidade, através do verbete, dele pensar de outra forma e dar uma oportunidade para ele de ter outro olhar naquilo que ele está, naquela dificuldade dele. Por isso, o estresse, pelo impacto, pelo momento, pela oportunidade, e vai ser positivo pelo aproveitamento dele. Na fatologia, página 7, sexta linha, gostaria que discorresse a respeito do verbete enquanto instrumento de saturação mental cosmoética. Você já respondeu isso? Você quer fazer uma síntese ou passo para frente? Dá tempo? Dá tempo. A saturação é você pesquisar, você estudar, você expandir, buscar o máximo de informação para você ter aquele excesso o excesso de informação, provocar em você novas possibilidades de construção. Por aí. Em parafatologia, página 7, última linha, poderia falar acerca do preparo para os cursos
para os futuros cursos intermissivos? Sim, você, a partir do momento que você começa a pensar melhor, você começa a estudar, você começa a dar continuidade na sua autopesquisa, na sua qualificação, você está se preparando para as próximas, ou se você não fez curso intermissivo, para você ser candidato a ele, né? Assim como você se prepara para outro momento, uma outra ressoma, né? Mas você está se qualificando, você está lapidando aquilo que você é hoje, né? Em neossinapsologia, página 8, segunda linha, poderia abordar as neossinapses geradas pela desconstrução das monoideias, desculpa. A partir do momento que você abre mão de pensar sempre do mesmo jeito, você enriquece a sua possibilidade de melhorar. Você tem outras perspectivas e novas ideias geram novas oportunidades. Então, a partir do momento que você não fica repetindo as mesmas coisas, você amplia, você modifica a sua forma de pensar. Professora Helena, paradoxologia, página 8, segunda linha. Poderia expandir o paradoxo da ação fraterna de acolhimento ao frontalmente diferente? Você não escreve ou você não acolhe somente aqueles que são semelhantes a você, que tem afinidades. A assistência, ela é para todos, independente. Eu tenho que acolher principalmente aqueles que são diferentes a mim. Eu não escolho para quem. Eu ofereço o meu melhor para todos, né? Independente da pessoa pensar ou não pensar ou não igual a mim, ou ser de acordo, né, como eu me imagino. Em taxologia, página 10, poderia comentar, se possível, com exemplos, os itens 3, 6 e 9, ou seja, bioenergossomaticidade, erudição e posicionamento. Eu vou te falando, você vai respondendo. Tá. Bioenergossomaticidade primeiro. A responsabilidade do controle das próprias energias. Você assumir, ter a consciência que o seu equilíbrio energético, ele depende exclusivamente do seu esforço. A sua dedicação em manter qualificadas as suas energias, ela depende de você. Você pode até buscar se aprimorar em cursos, estudo, pesquisa, mas tem que partir da própria pessoa. Erudição. A erudição, a leitura e o estudo esclarecedor, suscitando neoreflexões. Então, assim como eu preciso da qualificação energética, eu preciso do estudo constante, da leitura. Ela tem que ser constante para você estar sempre, para você não cair nunca no monoideísmo e para você estar sempre tendo uma renovação pensênica e um fortalecimento. E o posicionamento? O posicionamento, entendi. A coragem para identificar e enfrentar o próprio erro. Então, e voltando, isso aí é uma continuidade da responsabilidade energética, da manutenção da erudição. Você mantém o seu posicionamento, porque você fica atilado, acordado, no momento assim de errou, vou identificar e já passar para a correção, e não ficar arrastando e nem postergando nada. Essas perguntas agora vêm da Alemanha para você. Professora Helena, Fatologia, página 7, quarta linha. Poderia comentar a repercussão reeducativa do verbete? Você já respondeu, mas podia fazer uma síntese. Então, a repercussão reeducativa do verbete, ela acontece de modo geral em todas as manifestações
da pessoa, porque você para escrever, você tem que se reeducar, você tem que começar pela autopesquisa, você tem que seguir tem todos os critérios, o passo a passo da composição do verbete. Você tem que estudar, você tem que pesquisar, você tem que cumprir todas as etapas, você tem que preencher aqueles quesitos e e isso aí automaticamente você cria um entendimento novo, até começa pelo respeito ao que você está fazendo. E aquilo não é seu, aquilo é você está participando de um conjunto, e a partir do momento que você participa do conjunto, você enxerga as outras pessoas. Então você já vai se reeducando até na maneira de você se comportar, que reverbera no entorno, em tudo. Ela foi nossa colega no programa Verbetografia, foi muito bom. Ela da Alemanha, olha só o alto esforço dela, né? Não, muito bom. Então vamos lá, parafatologia, página 7, final da terceira linha. Poderia relacionar a sinalética energética e parapsíquica pessoal com o tema do verbete? A sinalética energética parapsíquica pessoal. No momento da construção, no trabalho da verbetografia, da escrita, a gente não escreve sozinho, né? Tem toda uma equipe. Então você vai desenvolvendo, porque você vai conhecendo aquele momento que você começa a desenvolver até pela criação de rotinas úteis, você sente aquelas companhias, aquela sinalética daquele momento que você está recebendo aquela colaboração, aquela ajuda, aquela promoção daquele bem-estar, para você poder estar desenvolvendo aquele trabalho que você está fazendo. Na página 7, 11ª linha, poderia exemplificar a desmistificação do problema pela busca de solução? Você já tinha respondido para o Cleverson, mas aí pode fazer uma síntese. Você não ficar nem esperando que as coisas caiam, se resolvam por si, né? Se você tem uma dificuldade, você não demorar, não entrar não se deixar vitimizar, em primeiro lugar, não pensar que as coisas se diluem por si, e sim buscar de forma assim, motivada. Eu tenho que rever, eu tenho que refazer, eu tenho que enfrentar, então vou fazer logo, para passar para o outro passo, porque o outro passo vai ser melhor e eu vou estar aprendendo para fazer melhor a continuidade do trabalho. Em tecnologia, página 7, 2ª linha, como é a técnica da autodeterminação? A técnica da autodeterminação, ela tem ali, ela é do tratado do professor Valdo, do Pacíficos, ele tem ali na página 1005, né? E assim, se você quiser mais detalhado, mas ela é aquilo que você se determinar a fazer e ter aquele capricho, aquela organização, aquela coisa exaustiva de dedicação e não abrir mão daquilo que você está fazendo. Você se determinar e ir a fundo, aquilo javalínico, aquela coisa ali... Autoimperdoadora. Autoimperdoadora, né? Não vou abrir mão, vou me determinar e vou a fundo para o melhor. Eu tinha pulado uma pergunta aqui, que é na parafatologia, página 7, 4ª linha, de baixo para cima. Como se dá o desenvolvimento do parapsiquismo por meio da TARES verbetográfica? Você tinha falado sobre a relação entre a sinalética e o tema do verbete. Agora ela quer coisa mais ampla, do parapsiquismo por meio da TARES. Caminha um pouco junto, caminha né? junto, porque eu vou dar um exemplo para você, uma coisa prática. Eu faço TENEPS, né? Então, durante a escrita do verbete, tinham momentos, não sei se eu vou ajudar a te responder, que dentro da TENEPS me surgiam ideias.
momentos assim, às vezes eu nem entrava para a TENEPS com aquela intenção, mas surgia o verbete, surgiam coisas pontuais ou até momentos assim para algum livro para pesquisar, algum direcionamento. Então, automaticamente e durante o dia também surge alguma informação, então e como a gente trabalha também para a sustentação do trabalho, a questão energética, então é um conjunto de fatores que vão junto. Professora Helena, Colegiologia, página 8, final da primeira linha. Poderia comentar sobre o colégio invisível da verbetografia e, na segunda linha, o colégio invisível da assistenciologia? O colégio invisível da verbetografia, o que a gente pode dizer é que essa instituição, que ela não é formalizada, né? O Colégio Invisível não é uma instituição formalizada, é um grupo de pessoas estudando, trocando ideias a respeito de uma determinada especialidade. Mas, aqui na Conscienciologia, existem grupos, né, já, vamos chamar formalizados, grupos já formados, com uma certa regularidade, com certo, como que eu vou dizer, andamento, né, de atividades e tal. Na verbetografia, a gente não tem esse grupo que se chama o Colégio Invisível da Verbetografia, porém, nós consideramos que, por exemplo, o grupo que se reúne semanalmente para discutir os verbetes dentro do programa Verbetografia, nada mais é do que um colégio invisível, tem um colégio invisível ali da verbetografia atuando, né, junto com o Alopensene da enciclopédia. Esse movimento, por exemplo, que nós fazemos de receber os títulos para aprovação, de receber os verbetes para serem revisados. Então, a gente trabalha, às vezes, na casa da gente, o revisor que eu estou dizendo, mas pensando e trocando ideia com o revisado que está lá na casa dele. Tudo isso é um colégio invisível. Funciona ao modo de um colégio invisível da verbetografia, embora não tenha aquela atividade específica do Colégio Invisível da verbetografia. O Colégio Invisível da Assistenciologia, eu não sei se tem alguém aqui que participa, esse aí, quer dizer, o Colégio Invisível também existe, né? Só que esse tem algumas atividades específicas, né? Uma fundamentação específica do Colégio Invisível da Assistenciologia. Não sei se alguém pode falar sobre esse colégio, mas, em resumo, é um grupo de pessoas que se reúnem com algumas tarefas já predeterminadas, não necessariamente presencial, podendo ter alguns encontros presenciais, para discutir sobre a assistenciologia. Tá certo? Mais informações você encontra no site do Colégio Invisível, né, que o coordenador geral é o professor Roberto Almeida. Sindromologia, página 8, segunda linha. Poderia aprofundar sobre a superação da síndrome do avestruzismo? É o combate ao egão. Você, né, abrir mão de você e você participar, você sair de você e respeitar, ou olhar além e naquilo que você está inserido, né? O avestruz é aquele, né, que esconde a cabeça, acha que está tudo coberto. Exatamente. Professora Helena, só para complementar os colégios do Invisível, se a pessoa quiser, tem informações disponíveis no portal da Conscienciologia, no site www.conscienciologia.org.br. Tá ótimo, obrigada. A professora Helena, para a Fatologia, página 7, quarta linha de baixo para cima, poderia comentar o desenvolvimento da visão serexológica? Você entender que a consciência continua. O que nós hoje estamos aqui nesse momento, e nós vamos ter outros momentos em outras ressomas. Então, você compreender que esse momento é passageiro e
se preparar e se qualificar para você fazer o melhor. Hoje nós somos o nosso melhor, né? Isso. E para nós sermos o melhor do nosso melhor de hoje. Né? Otimizar esse é o momento. Professora Helena, mitologia. Você já respondeu esse mito, mas pode ser que a pessoa não tenha ouvido, aí você pode fazer uma outra abordagem. Na página 9, a superação do mito da independência total. Poderia expandir qual a relação deste mito com a TARES verbetográfica? A independência total é o fato de você você saber que você não é dono da verdade, que você pode estar aberto para o esclarecimento, que aquilo que você tem como ideia receber uma outra ideia e pensar nelas, ter a oportunidade de fazer outras abordagens, de receber aquele esclarecimento, dar oportunidade para ele, né, de você refletir naquilo que você tá lendo, está recebendo ali, que não existem coisas únicas, né, e nem tudo é só de um jeito, né. Parabéns, Helena, por seu verbete, e em especial por sua jornada evolutiva. Quem te parabeniza, ele falou o nome, eu vou ler. É o Dr. Diego de Maracaju. Sabe quem é? Sei. Gostaria de saber como praticar efetivamente a TARES sem pontuar interesses egoísticos. Você pensar no melhor para todos. Você não pontuar momentos egoísticos, foi isso que ele falou? Sem pontuar interesses egoísticos. É você não pensar naquilo que você quer que seja feito do seu jeito. É você olhar e pensar o que é melhor para ser feito naquele momento. E o melhor que vai beneficiar a todos, né? E é você abrir mão do seu jeito. Né? E olhar a necessidade e o melhor naquele momento ali, naquele contexto. Essa pergunta vem de Madrid. Ela também acho que fez o programa junto com a gente. Professora Helena, Neossinapsologia, página 8, quarta linha. Quais foram as suas experiências, as neossinapses conquistadas pela aquisição da benevolência? As neossinapses conquistadas pela aquisição da benevolência foi a partir da desconstrução egóica, né? A partir do momento que eu consegui... ela pergunta a minha experiência? Ela fala assim, nas suas experiências, as neossinapses conquistadas pela aquisição da benevolência. Nas suas experiências, quais foram as neossinapses conquistadas pela aquisição da benevolência? A benevolência conquistada, aí tem a benevolência que eu recebi, né, tanto do aprendizado, através do aprendizado, do esclarecimento, para poder, durante o curso, estar desenvolvendo o trabalho do aprendizado. Eu recebi a partir como é que eu vou dizer para você? Através das informações. Você, no início da tertúlia, em algum momento, você falou que você era bastante rígida, que você não gostava que ninguém te corrigisse, você lembra? Exato, me lembro. E aí, na medida em que você foi percebendo que as revisões vinham, até porque você teve aquele problema, nós também, né? Exatamente. Como equipe, de ajustar o foco do teu verbete, e aí você foi foi mudando suas exatamente. Então, eu abri mão do meu jeito. Eu entendi que eu tinha que o melhor era eu deixar que me ensinassem, que eu tinha que fazer o que eu tinha que ser feito e não
e não o que eu imaginava. Eu permiti a troca, eu interagi e deixei que me corrigisse. Não que você tivesse que fazer exatamente aquilo que a gente sugeria, Sim, mas a gente orientava e você fazia de acordo com aquilo que eu você... seguia as orientações. Seguia as orientações. Então, você criou neosinapses e foi conquistada pela aquisição da benevolência. Você foi benévola, porque se você fosse malévola ou fosse antipódica, você jamais faria isso, né? Helena, a impressão que eu tive na pergunta, não só, tudo bom, dentro do assunto do verbete, da verbetografia, a impressão que me deu que a pessoa queria saber também em termos pessoais, conscienciais, intraconscienciais. E o que eu vejo da benevolência que ela traz para a gente, depois que você consegue acessar essa nova forma, essas neosinapses, né, é uma tranquilidade interna muito grande. Então, a pessoa fica tranquila em receber a crítica, a observação. E uma coisa importante que você falou no decorrer aí das suas respostas é a pessoa estar aberta para as sugestões dos amparadores, né, da equipe extrafísica, que vem e nos dá ideia. Uma coisa interessante que eu acho nesse momento, nessa situação, é você receber a intuição de usar uma palavra que não é muito usual para você, aí você vai no dicionário, aquilo encaixa e complementa a sua ideia. Então, isso é muito bacana, vem de toda essa postura que você está comentando aí agora. Eu desenvolvi, porque eu tinha prazer e um agradecimento a cada correção que eu recebia. Aquilo não me incomodava. E eu fui desenvolvendo ao longo do trabalho, né? E em fatologia, na página 7, você poderia comentar na linha 14, de baixo para cima, o ato de esclarecer sem o objetivo de convencer, né? Eu vi que você colocou na citologia também uma citação de Saramago, né? Isso. Saramago. Aprendi a não tentar convencer ninguém. O trabalho de convencer é falta de respeito e a tentativa de colonização do outro, né? Sim. Então, o verbete, ele ajuda a esclarecer, não convencer a pessoa. Não convencer. A ideia é trazer a informação, trazer o resultado da pesquisa, da autoexperimentação. Eu estou trazer a ideia, mas você vai aproveitar, você vai fazer uso da ideia de acordo com a sua maturidade, com a sua necessidade, com o seu entendimento. Eu não vou, jamais aqui é para dizer para você, não, você tem que pensar, você tem que fazer porque é o melhor. Não, você vai decidir. A experimentação está aqui. A ideia, a informação é essa. Agora, o uso, você vai utilizar como você escolher. Né? Então, eu vou aproveitar o que ela falou, porque assim, o programa Verbetografia começou na quinta-feira passada, mas até quinta-feira agora, né, daqui 3 dias, ainda está aberto para inscrição. E aí as pessoas que estão nos ouvindo aqui, se quiserem usar o princípio da descrença e experimentar o que você está falando agora. Não acreditem em nada do que eu estou dizendo. Tenham as suas próprias experiências. Então, não percam a oportunidade. O curso ainda pode fazer a inscrição. Né? É um momento de preparo para curso intermissivo, para outros momentos. Então, é um momento agora, não pense que não dá para escrever, todo mundo pode, todo mundo consegue, e a equipe está pronta, preparada. Né? E uma das maiores tares assim, que você colocou agora, nas últimas perguntas, foi a conquista de neosinapses benévolas, né? De benevolência. Professora Helena, Pensenologia, página 6, penúltima linha, poderia ampliar a instigação ortopensênica promovendo a substituição da baixa autoestima pela autoconfiança?
porque se você acha que você não pode, e se você enfrenta e você faz, então você se sente melhor com você, porque você qualifica, você passa a fazer todo... a partir do momento que você enfrenta alguma dificuldade, você sai fortalecido, você sai renovado. Então, não... se eu penso, você passa... É um pensamento... É a superação do negativismo pelo positivismo. Você passa a ser mais positivo, não tenha dúvida, tenha suas próprias experiências. Inscreva-se, faça o verbete, que você vai saber, você vai entender e vivenciar a neossinapse. Né, da autoconfiança. Você cria novas sinapses a respeito do assunto, do assunto, inclusive, não é só na sua postura intraconsciencial. Queria saber por que você colocou o seu verbete Tares Verbetográfica em mental somatologia. Você poderia ter colocado em taristicologia ou verbetologia. Por que você colocou Eu pensei pelo trabalho mental somático, né? Até porque você tem todo um... Poderia ser, você tem razão, mas eu pensei pelo trabalho assim, mais aquele que desponta mais, o uso mental somático mais forte. Ele contém a Tares e contém a verbetografia. Né? Então, ele é mais abrangente. Rosa, só uma dúvida aqui na neologia, ali tem as 3 expressões compostas, né, Tares, só que na exemplologia só tem autotares e heterotares. No caso, Tares é porque é o título? Porque é um... sim. Tares verbetográfica é o título. Ele sempre entra. Lembra que a neologia, ela é composta pelo título, se o título for neológico, e pelas expressões do exemplário técnico. No caso aqui, é autotares verbetográfica e heterotares verbetográfica. Então, ela tem que ter os três termos, porque tares verbetográfica foi uma expressão criada pela... Quando juntou as duas, virou a Helena que criou essa expressão, então ela é neológica. Tudo bem? Helena, só ali na última linha da maniologia, a depuração da monomania. Da monomania. De fazer só de um jeito, só do meu jeito, né? Mono, do meu único jeito. Ser só insistir em fazer do meu jeito. Que no início eu insisti, né? Então, eu não queria cumprir as regras iniciais. Era só do meu jeito. E aí isso aí não funciona, né? Para coisa nenhuma. Pode fazer pergunta. Bom, boa tarde. Bom, primeiro, parabenizar pela escrita do verbete, com o título, né, Tares Verbetográfica. Bom, li todo o texto e muito bonito, assim, seu estilo de escrita, né? Obrigada. Mas eu teria um destaque aqui para fazer na página 6, que eu estou escrevendo meu verbete. Oh, muito bom. E já foi aprovado o título, né? O tema, então agora falta só... Já adiantei algumas leituras, falta a escrita. Então, por isso que eu não saio aqui do tertuliário para... É isso mesmo. Já ir treinando para fazer a defesa do meu, né? E é isso mesmo, assim, todas as ideias que foram defendidas aqui estão em completo acordo com a proposta da enciclopédia, né? Mas eu estou enfrentando alguns problemas, porque eu já li vários verbetes, já assisti algumas apresentações aqui, e vai uma pergunta. Aí na página 6, na palavra citaciologia, você faz a citação José de Souza
Saramago, 1922-2010, exatamente aí com trabalho de convencer é falta de respeito, é tentativa de colonização do outro. Primeiro que a citação ela é pertinente, né? Sim. É exatamente isso. Mas aí quando, exatamente nessa palavra citaciologia, ela não, pelo menos a minha dificuldade que está sendo essa, normalmente quando a gente usa um autor, ele precisa aparecer na bibliografia específica ou na bibliografia complementar. Então, aqui, no caso, eu sei que tem uma professora ali, que está ali como mediadora, ela que é a presidente da mesa, da banca de defesa, da tese do verbete. Então aí fica. Aí eu tentei garimpar aqui para minha fala não cair num vazio, né? Então você apresenta a bibliografia específica, Júlio Almeida, tal, mais as referências, Laênio Locha, tal, e Valdo Vieira, e tal, né, o Homem dos Sábios Pacíficos, o Homem dos Sábios Urbanos Satos e 700 experimentos da Conscienciologia. E a minha pergunta vai, você tirou essa citação, aprendi a não tentar convencer ninguém, o trabalho de convencer é falta de respeito, é tentativa de colonização do outro. Você tirou essa citação de um desses autores que foram informados da bibliografia específica ou num livro em particular de José de Souza Saramago? Não precisa escrever. Não. Então, assim, por que essa bibliografia, que eu preciso aprender, para eu não apanhar aí quando for apresentar o meu, né? Então, assim, por que você não citou José de Souza Saramago na referência bibliográfica? Porque não... Pelo conforto da enciclopédia... Não precisa. Não precisa. No caso da citação. E eu vou dizer para você de onde que eu tirei essa citação. Eu estava fazendo o Pai dos Povos, né? E numa aula, a professora, eram os portugueses, né? Até uma professora portuguesa, e ela fechou a aula com essa citação. E na hora, porque na hora que a gente está trabalhando, parece que as coisas vão encaixando. A hora que ela falou, eu anotei um pedaço e depois eu fui pesquisar para confirmar, para poder utilizar. Entendeu? O que a gente faz é o seguinte, na enciclopédia, a gente exige que todo autor que for citado, que tenha a datação. Então, a gente já dá, a dica que a gente dá para recuperar a citação é exatamente o nome do autor e a datação dele. Caso você não consiga a datação ou o nome completo do autor, alguma coisa assim, aí sim você vai colocar na referência. Agora, a referência, a citação, na verdade, é um adendo, mas ele não necessariamente ele faz parte do conteúdo em si do verbete, do que está sendo exposto no verbete, no conteúdo do verbete. Então, essas referências aqui, olha, e tem que ter página, porque se não tiver página a gente não publica as referências, elas são relacionadas com o conteúdo propriamente dito do verbete. Então, a citaciologia é só uma contribuição, é uma ampliação assim, da visão, e normalmente são citações já assim, amplamente divulgadas. Certo? Então, não há necessidade de você colocar na referência. Agora, há necessidade de você colocar o autor e a datação dele. Certo? Vamos chamar a compensação, né?
em relação à referência bibliográfica. Você chama de datação a data da ressoma e da dessoma. Tudo bem, então? Helena, eu queria que você comentasse alguma coisa na página 7, na fatologia, o primeiro item, na fatologia. O ato de oferecer a chave de acesso, a evolução ao compassageiro evolutivo. A gente vê que no seu verbete tem várias palavras que podem ser uma chave de acesso. O próprio neologismo que a Fernanda perguntou, autotares e heterotares, pode ser uma chave de acesso. Sim. Então eu pergunto para você assim, se esse verbete, você pensou nele até como uma retribuição, por você ter recebido a sua chave de acesso, com certeza. E se isso trouxe para você, instigou, principalmente em relação à enciclopédia, a você colaborar com o verbete, a questão da responsabilidade assumida pela própria evolução. Sim, foi a ideia, a chave, o verbete, a verbetografia me trouxe a chave, foi a minha chave de acesso, né? E esse verbete foi uma maneira... realmente uma forma de agradecimento por tudo que eu conquistei a partir de todo o processo de escrita, de todo o entendimento que eu vim recebendo. E a outra é da responsabilidade assumida. E nessa reeducação que você fez, verbetográfica, com a Tares, você fez algumas renovações emocionais? O psicossoma, ele está mais, já não tão exacerbado, e quando eu já percebo que se ele quer se manifestar, aí tem aquele momento, aquele entendimento, não, cadê o detalhismo, cadê a atenção, vamos ter toda a organização, tomar e cumprir, o que eu realmente tem que ser feito e o que é melhor. Isso aí é uma coisa muito presente. Vamos verbetar, né? Vamos verbetar. Tudo bem, gente? Na ciclologia, o segundo ciclo, o ciclo da dinamização esclarecedora do verbete, promovido a partir da profundidade e dosificação determinadas pelo fôlego e tempo evolutivo de cada consciência. Pode ampliar mais para a gente isso? Aqui vai... tudo vai ser dosificado pela própria consciência que está sendo... que está lendo o verbete, que tem acesso à informação. A profundidade, o tamanho do enfrentamento e do esclarecimento vai ser de acordo com aquilo que ele é capaz de se abrir para esse conhecimento. Ele não é uma intrusão, ele é oferecido e aí a consciência vai utilizá-lo de acordo com a sua capacidade. Na neossinapsologia, a última neossinapse diz assim, o último item, né, diz assim: as neossinapses advindas da ação do confort verbetográfico. Para você, o que mais marcou no confort verbetográfico? Para mim, o que mais marcou o que mais modificou tua neopensenidade? Foram que tudo tem que ter tudo tem que ser feito da melhor maneira e a gente tem que procurar sempre fazer o melhor e assim cumprir todos os como é que eu vou dizer para você? Primeiro, que a gente tem que ter a sequência das coisas, tem que ter a coerência, tem que ter a lógica, e nada é de qualquer jeito. Que tudo tem que ser aquele detalhismo, aquela organização, aquela metodologia, tudo isso faz parte do crescimento e do desenvolvimento de qualquer coisa, né? E do respeito ao trabalho
que a gente está fazendo. A questão cosmoética nas relações, no que a gente faz em qualquer empreendimento, qualquer escrita, qualquer trabalho, ele é fundamental, a questão. Você, como da área, né, da língua portuguesa, lá, quando você vai falar em coesão textual, você tem aqueles elementos coesivos, né? Então, portanto, assim como... E na verbetografia a gente não tem isso. Para você conseguiu perceber a coesão independente de ter esses elementos coesivos? Você chegou a pensar nisso? Não pensei assim, dessa forma, assim, vou buscar isso, a observar, né? Tanto que eu vou me propor, vou fazer agora, vou construir, vou propor um novo título, que eu não tenho título, vou construir o meu verbete, o próximo, sem o EAD, e depois vou levar para o EAD para verificar a organização, a forma, se eu entendi todos os passos. Então, vou te pedir para prestar atenção nisso, porque para mim é bem intrigante isso. Né? Não é que você abra mão de todos os elementos de coesão, não é isso. Em algumas sessões você ainda lança a mão. Mas, por exemplo, no detalhismo, uma sessão abaixo da outra, e o item 1 colocado em forma de enumeração não numerada, horizontal, ele não tem a necessidade desses elementos coesivos, mas, entretanto, um conteúdo tem que estar linkado com o outro. Isso me intriga, assim, me causa assim, uma satisfação muito grande de pensar no verbete nessa situação. Depois eu queria trocar umas ideias com você a respeito disso. Olha, o nosso tempo acabou, o assunto foi excelente, a gente parabeniza você pelo tema, pela sua exposição, a gente aguarda outros verbetes, eu sei que amanhã é você novamente. A gente agradece a presença de todos vocês. Eu sempre agradeço, porque são as pessoas presentes aqui que debatem, né, que movimentam o debate junto da verbetógrafa do dia. A gente convida todos vocês a participarem conosco todos os dias, de 12h30 até 2h30 da tarde. Tá? A gente agradece muitíssimo também a participação dos teletertulianos, convida também eles a participarem conosco sempre, e passamos então para os nossos comerciais. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 19 assinaturas no livro de presença, 18 perguntas presenciais e 25 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 2 recados. A Nina Rosa com SCP-2 e o Cleverson, SCP-1. Boa tarde aos compassageiros e compassageiras evolutivas. Nós convidamos vocês a fazerem as suas inscrições, participarem e doarem as suas energias interassistenciais para os SCP-2 que vão ocorrer no dia 13 de março. O primeiro SCP-2 vai ocorrer em São Paulo com o EPICOM Alexander Steiner, 13 de março. E o segundo, na mesma data, vai ocorrer no Rio de Janeiro com a professora EPICOM, Kátia Aracaki. Nós lembramos que para participar do SCP-2, vocês precisam ter concluído o SCP-1. Então, verifiquem aí seu pré-requisito e nós aguardamos vocês para esses SCP-2. Obrigada. Boa tarde a todos. Convidamos os tertulianos e tertulianas para participar do SCP-1, que ocorrerá em Foz do Iguaçu, nos dias 27 a 29 de março de 2015, né, que acontecerá no Hotel Mabu Interludium. Os professores serão Valdirene Royer e Eduardo Bortoleto. O curso tem como objetivo técnicas para autoconscienciometria, qualificação do vínculo interassistencial, autodiagnóstico pelo estado vibracional e reprogramação do holopensene pessoal. Para maiores informações, pode ligar no telefone 45 2102 1448 ou pelo e-mail scp1@iipc.org. Obrigado. Para amanhã, teremos o verbete opção pelo LOC interno, especialidade holomaturologia, e a verbetógrafa Helena Schneid. Muito obrigado e boa tarde a todos.